Olá. Vamos agora detalhar o que significa a mensurabilidade de uma partição e depois vamos dar uma ideia da prova do teorema de Rocklin e como o teorema pode ser usado para provar o teorema de desintegração de medidas invariantes em medidas ergódicas. Tomemos uma probabilidade no espaço. Uma partição de M é mensurável se existe um subconjunto mensurável que tenha medida total, se o complementar tem medida zero, e a partição P, restrita ao M0, se pode escrever como o refinamento crescente de partições enumeráveis. Ok? Portanto, existe uma sequência de partições enumeráveis cujo refinamento crescente dá a minha partição. Então, o que é que significa isto aqui? São partições enumeráveis que são crescentes no seguinte sentido. PI menor que PI menos 1, é uma certa relação de ordem, significa que a PI é menos fina que PI mais 1, ou seja, todo o elemento do PI mais 1 está contido em algum elemento do PI. Ou seja, o PI mais 1 é um refinamento da PI. Okay? E este símbolo aqui representa a partição menos fina, que é menos fina que todas, né? que é de tal forma que a PN é menos fina que ela. De fato, o que acontece é que os elementos de P são interseções dos elementos das PIs para todo I. Okay? Claramente, toda a partição é enumerável, é automaticamente mensurável, isso é direto. Basta escrevê-la, né, como uma união. E como é que nós entendemos este tipo de construções? Tá? Vamos ver um exemplo. Uma partição mensurável, não enumerável. Voltemos àquele exemplo do toro que mencionei no vídeo anterior. O toro particionado em círculos, ou se vocês quiserem o quadrado particionado em linhas horizontais. Ok? Eu estou pensando nisto como o toro. Aqui S1, aqui S1. Particionado em linhas horizontais. Estas linhas aqui. Aqui Y. Isto aqui o S1 vezes Y. O que é que nós vamos fazer para construir esta partição como um limite, como umas interseções crescentes de partições enumeráveis? Nós fazemos uma coisa muito simples. Eu particiono a vertical, neste caso, né, em intervalos diádicos. Portanto, imaginem que cada um destes pontos aqui fosse um elemento deste conjunto aqui. Isto fosse um K sobre 2N. Intervalo, tem intervalos diádicos aqui. Okay? Por exemplo, eu posso começar com 1/2, divido em 1/2, depois divido em 1/4, 1/2, 1 e 3/4, depois divido em 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1, e assim sucessivamente. Então, o que é que vai acontecer? Estas partições vão ser cada vez mais finas. Se isto for uma dessas partições, a seguinte partição será uma partição em que eu vou dividir ao meio todas estas linhas. Estes espaços vão ser divididos ao meio. Ok, eu tenho aqui uma nova partição. Agora são as linhas azuis e as linhas rosa que eu tinha aqui. Okay? Então tudo isto vai ser partições. Depois eu divido de novo ao meio, etc. Tem uma sequência de partições cada vez mais finas. Né? Cada vez mais finas. Portanto, vai satisfazer esta relação. Né? E quando eu intersecto os elementos da partição, né, eu vou obter todas as linhas. Ok? Portanto, isto significa essencialmente o seguinte: eu pego um Y qualquer, fiz um Y qualquer. Então eu digo o seguinte: olha, existe uma sequência, dado o Y, existe uma sequência Kn sobre 2 elevado a n, de tal forma que o Kn
sobre 2 elevado a n é menor ou igual que y, que é menor que o k n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Eu posso enquadrar o y para esta sequência de racionais. Então, o que vai significar que se eu posso pensar no y como uma certa linha aqui, eu vou encaixá-la dentro de um intervalinho diádico. Okay? Eu vou encaixá-la dentro de um intervalo diádico, dentro de uma faixazinha diádica, neste caso, e eu depois consigo aproximar a linha do y interceptando essas faixas diádicas mais e mais e mais. Então é nesse sentido que eu tenho esta interseção. Se eu puder fazer isto, eu tenho uma partição numerável. Eu tenho uma partição mensurável. Ou seja, nós estamos usando aqui, de facto, uma representação de y como uma expansão binária, porque é o que isto está fazendo aqui, isto é a expansão binária do y, para fazermos uma codificação da posição de y em relação a cada Pn. Essencialmente é isso que nós estamos fazendo e vamos obter o y como um limite. Ok? Portanto, isto é um exemplo de como nós podemos fazer uma partição mensurável. Nós podemos interpretar uma partição mensurável. Uma partição mensurável é uma partição que nós podemos obter como um limite de partições finitas ou enumeráveis, né, via interseções. Então, desintegração de medidas de partições mensuráveis, que é o teorema de desintegração de Rocklin, que é como se fosse o recíproco do teorema de Fubini, o teorema de Tonelli e Fubini. O teorema de desintegração de Rocklin, agora podemos enunciar, temos um espaço métrico, separável e completo, e uma partição mensurável formada por borelianos. Então, toda a probabilidade nos borelianos admite uma desintegração em relação a essa partição. Okay? Observemos que aquele contra-exemplo que eu apresentei no vídeo anterior, com este teorema, sabemos então que a partição das órbitas de uma rotação irracional no círculo não pode ser mensurável, porque nós mostramos que não pode admitir uma desintegração. Okay? Uma outra observação é que nós podemos pensar, bom, estas partições não mensuráveis têm uns átomos muito estranhos. Os átomos parecem ser muito irregulares. Eu peguei as órbitas de uma rotação irracional, que são conjuntos densos. Né? Eu mexo um pouquinho nele, tem outro conjunto denso. Então, são conjuntos que se distinguem uns dos outros de maneira muito, muito sutil. Então, talvez as partições não mensuráveis sejam sempre assim, átomos meio estranhos. Não é verdade, existem partições não mensuráveis com átomos extremamente regulares. Aqui um exemplo, escrito em 97, apresentado em 97, pelo Milnor, de facto a ideia do Katok. Há um exemplo paradoxal na teoria da medida, em que tem um exemplo de uma partição do quadrado unitário, como o toro que nós fizemos aqui, em curvas analíticas, mas que não é uma partição mensurável em relação à medida de Lebesgue. Ou seja, os subconjuntos mensuráveis da medida total intersectam cada curva num único ponto. Então eu não posso desintegrar Lebesgue sobre estas curvas. Okay? Que se eu pegar um conjunto de Lebesgue de medida total, ele só tem um ponto em cada curva. Então eu não posso escrever isso como uma desintegração. Este é o aspecto das curvas obtidas para fazer esta partição do quadrado. Elas são analíticas. Cada uma destas curvinhas aqui que vocês veem, elas são analíticas. São mais que sem infinito. Então, estão super regulares. Mas a partição que vai cobrir o quadrado inteiro não é mensurável. Eu não posso fazer a desintegração. Ok? Tá, então, usando o teorema de desintegração de Rocklin, eu posso obter a decomposição ergódica. Como é que eu faço isso? Eu considero a álgebra gerada pela família enumerável de abertos que geram a topologia de M. Okay? E eu considero este conjunto B como o conjunto dos pontos onde a média de Birkhoff da função característica do conjunto A está bem definida, existe nesse ponto. Okay?
Este conjunto tem medida total para cada mensurável. Nós sabemos isso. Né? Mas eu vou tomar a álgebra gerada pela família dos abertos, que geram a topologia do M. Então, isto é um conjunto enumerável, esta álgebra, não é? Porque eu estou assumindo que o espaço topológico tem uma base enumerável. Então, isto aqui é uma família enumerável e cada um destes conjuntos, deste conjunto aqui, pelo teorema de Birkhoff, tem medida total, tem medida 1, medida μ1. Logo, a união de todos estes caras também tem medida 1, porque é uma família enumerável, uma união enumerável. Okay? Então, μ de B é igual a 1 para qualquer probabilidade invariante, como consequência do teorema ergódico. Tá? Consideramos agora a seguinte partição do espaço. A partição que é o complemento, começa com o complemento do B, que é um conjunto de medida nula, mas coloco lá para completar a partição. E depois faço o seguinte. Eu digo que x1 e x2 estão no mesmo elemento de P, ou seja, defino uma relação de equivalência, estão no mesmo elemento, se e só se a média de Birkhoff da função característica no conjunto A da álgebra em x1 é igual à média de Birkhoff da mesma função característica em x2 para qualquer elemento da álgebra. Ok? Então vamos conferir que a partição é mensurável e, portanto, ela já vai ter desintegração a partir daí, e vamos conferir que toda a probabilidade f invariante, para a probabilidade f invariante que a gente pegar, a desintegração obtida em relação a P, que é mensurável, portanto ela existe pelo teorema de desintegração de Rocklin, é formada por probabilidades invariantes ergódicas. Isso aí termina a prova do teorema de integração. Então, por que é que ela é mensurável? Né? Tomemos uma enumeração da álgebra. Então, a álgebra é enumerável, então vamos escrever que os elementos da álgebra são conjuntos AK, com K inteiro. E tomemos uma enumeração dos racionais, que é de K, com K inteiro. Os racionais são enumeráveis, podemos fazer isto. E para cada n, seja a partição Pn do conjunto P, definida pela seguinte relação de equivalência. X e Y estão no mesmo elemento de Pn, se para todos os i's e j's de 1 até n, né, eu tenho isto ou aquilo, tenho as seguintes opções. Ou a função característica, a média de Birkhoff, da função característica de AI é menor ou igual que QJ, e a função característica do AI em Y é menor ou igual que QJ, ou o contrário, ou estritamente maior que QJ. Okay? Então, para I e J, né, o I me dá o AI, o J me dá o QJ. Eu olho aqueles pontos onde a função, a média de Birkhoff da função característica do AI, são ambos menores que QJ, ambos maiores que QJ. Okay? Isto é exatamente aquilo que vocês provavelmente estudaram em análise. Isto é exatamente um corte de Dedekind, parecido com isso. Então, notamos que Pn tem no máximo 2 elevado a n ao quadrado de elementos. Né? Para cada par IJ, há 2 conjuntos possíveis. Okay? No máximo. Né? Mas algum deles até poderia ser vazio. Por isso que no máximo eu tenho 2 elevado a n ao quadrado de elementos. Segue da definição que se x e y estão no mesmo elemento da interseção de todos os Pns, então a média de Birkhoff da função característica de AN em x é igual à média de Birkhoff da mesma função característica em y para qualquer n. Certo? Mas isso quer dizer exatamente que eu tenho a minha partição P, tenho a mesma relação de equivalência que eu fiz para definir a partição P. Então P é igual a este refinamento. Ok? Porquê? Bom, porque eu mostrei, reparem, lembrem que os racionais são densos nos reais, né? E eu tenho ou esta opção ou esta opção para todos os racionais. Então se eu colocar um ponto x e y que está na mesma relação de equivalência, né? Está na mesma classe de equivalência para todo o n, então
ele tem que valer exatamente o mesmo número real, né? Porque ou eles vão ser sempre menores que o mesmo racional ou maiores que o mesmo racional. Logo, isso define um certo número real. Ok, então pelo teorema de Rocklin, então isto prova o que é? Prova que a P, a minha partição P, é um refinamento de uma família enumerável de partições finitas, e portanto, pelo teorema de Rocklin, eu tenho uma desintegração, uma vez que isto é uma partição mensurável. Pego nessa desintegração e agora observem que nos elementos de P, né, as frequências de visitas a cada AN são constantes. Okay? E portanto, os átomos de P são invariantes. Okay? Então, cada elemento de P são elementos onde as frequências de visitas estão sempre iguais. Tá? Portanto, esses átomos são invariantes. Certo? Portanto, se X está em P, está num certo átomo de P, então o F de X também está. Porque eu defini o átomo usando frequências de visitas. E isso é invariante. Então a invariância de cada átomo garante esta relação que nós já tínhamos visto atrás. E, ou seja, está-nos dizendo, né, que a μ de P, já sabíamos, está suportada em P e a F estrela da μ de P está suportada no mesmo lugar. Né? Fixado o E mensurável, esta aplicação aqui é mensurável, P que vai em μ de P da pré-imagem, e a F invariância da μ vai garantir que eu tenho estas relações, então eu tenho aqui duas desintegrações que têm que ser a mesma. Então, μp igual a F estrela da μp, μ chapéu, quase todo o átomo. Isso significa que μp é F invariante, μ chapéu, que é TP. Para a ergodicidade, observemos que B tem medida total, né? Observem que para todo mensurável E, a frequência de visitas dele está bem definida para todo o X em B. Né? E também em P. Bom, B tem medida total, portanto vai estar definida nesta interseção. Mas observem que esta frequência de visitas tem que ser constante em P, por construção. Porquê? Né? Porque tomemos a família dos mensuráveis, fixada um certo átomo, tomemos a família dos mensuráveis, a família dos S, de tal forma que o limite, a média de Birkhoff da função característica, ou seja, as frequências de visitas existem, e que elas são constantes neste conjunto. Ok? Então nós já sabemos por construção que a álgebra A faz parte desta família, por construção da própria partição. Portanto, a álgebra de conjuntos é usada para definir a partição de maneira que cada ponto da partição é exatamente o conjunto de pontos onde a frequência de visitas é constante. Além disso, agora vamos verificar que a família destes mensuráveis, né, vamos verificar que a família destes mensuráveis é uma família monótona. Então, o C então, contém a álgebra A, se é fechado para diferenças, se E1 e E2 está na álgebra, está no C, então a frequência de visitas, a diferença E1 menos E2 é igual à diferença da frequência de visitas. Basta aplicar a definição e usar as médias de Birkhoff. Isto aqui está bem definido e é constante também aqui, porque cada uma destas, ou seja, a frequência de visitas E1 e a frequência de visitas E2 são ambas constantes em B, porque o E1 e o E2 estão em C, para a definição do C, e portanto esta diferença também tem uma frequência de visitas que é constante em B. E o C também vai ser fechado por uniões disjuntas enumeráveis. Se tiver uma família em C disjunta, então a união disjunta
delas vai ter uma frequência de visitas que é a soma da frequência de visitas de cada uma, que portanto vai ser constante em B. Ou seja, C, que é uma família monótona, né, é uma sigma álgebra, e é a sigma álgebra gerada por A. Né? Ou seja, ela é a MIP passa a ser ergódica, porque eu acabei de provar que o conjunto dos elementos, todos os elementos da sigma álgebra dos mensuráveis, tem frequência de visitas que é constante no átomo P. Logo, a MIP é F-ergódica. Okay? Então, nós provamos a decomposição ergódica a partir da desintegração da medida em relação a esta partição P. A partição P foi construída de maneira a que isto funcionasse. No livro do Mañé, de Ricardo Mañé, de Teoria Ergódica, do projeto Euclides, o IMPA, de 83, o teorema da decomposição ergódica é obtido de uma maneira ligeiramente diferente. Okay? Vamos observar o seguinte: cada MIP pode ser dada deste jeito, para algum ponto x de P. Para quase todos os pontos x de P, a MIP de fato coincide com este limite aqui. Okay? Do ponto de vista da topologia fraca. Isso é fácil de verificar. O Mañé vai demonstrar passo a passo que este limite aqui, né, quase todos os pontos, em relação a qualquer probabilidade variante μ, têm medidas μ de x bem definidas e ergódicas. Né? Que a função que a cada x associa μ de x é mensurável e que eu posso pegar em qualquer função mensurável limitada e desintegrá-la usando o μ de x deste jeito. Okay? E isto dá uma prova alternativa do teorema de desintegração. O teorema de desintegração ergódica. Como é que a gente prova o teorema de desintegração de Rocklin? Assim, uma ideia muito geral. O que nós fazemos é o seguinte. Nós tomamos aquela sequência que nós assumimos, não é? Que a partição é mensurável, então temos uma certa sequência de partições enumeráveis, cujo refinamento vai dar a nossa partição mensurável. Então eu posso definir para cada função mensurável e limitada, eu posso definir estas medidas aqui, que esta aqui é o valor médio da função psi no átomo da partição Pn que contém o x. Né? Portanto, se a medida do Pn de x, o átomo da partição Pn que contém o x for positiva, eu associo este número, este valor médio, a psi e a x. Okay? Eu chamo isto de En psi de x. Como cada Pn é uma partição finita ou enumerável, o segundo caso acima, o caso contrário, só se aplica a um conjunto de pontos de medida nula. E observem que o En psi de x, esta função, ela é constante em cada átomo da enésima partição. Esta constante, este valor aqui, eu vou escrever E grande N psi Pn. Okay? Então, o que vai acontecer, aqui tem que ser P, não o P de partição, mas o P letra maiúscula. Então, o psi tem um integral que vai ser, para cada N, né, vai ser a soma dos integrais de psi em cada P, porque P é uma partição, e isto vai ser escrito como esta soma ponderada, porque é fácil, se eu multiplicar o pk, aqui eu vou cancelar este número, né, eu vou obter esta integral. Então, isto aqui vai ser, de fato, o integral do En psi x, porque o En psi x é constante, né, em cada P, em cada elemento, em cada átomo. Né? Portanto, eu posso, de fato, escrever este integral deste jeito, com esta soma. E coincide com isto aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Em seguida, vamos mostrar que isto aqui converge. Tá? Então, para toda a função mensurável limitada a psi, existe um subconjunto mensurável
de medida total, de tal forma que o epsi de x, que é o limite do EN-psi de x, existe nesse conjunto de medida total, né? E a aplicação que a cada psi associa ao epsi de x, para cada x associa ao epsi de x, é uma aplicação mensurável e é constante em cada átomo. E além disso, o integral do epsi é exatamente o integral do psi de mi. Tá? Então, o que vai acontecer é que para a função característica de A, né, o E característica de AX vai ser este limite, okay? E isto vai existir. Tá? Este limite vai existir aqui. Tá? Então, a construção vai mostrar que esta aplicação, que cada A associou a P, para cada P num átomo fixado, se estende a uma medida de probabilidade na sigma alfa gerada por A e vai satisfazer todas as propriedades que nós queremos do teorema de desintegração. Okay? Os pormenores desta prova podem ser vistos no livro do Crerle Oliveira e do Marcelo Viana, que é o livro que eu uso como bibliografia principal deste curso. Okay? E temos então uma prova do teorema de desintegração usando o teorema de desintegração ergódico, usando o teorema de desintegração de Rocklin, da teoria da medida. Okay? O próximo vídeo será um vídeo sobre uma outra propriedade das medidas, as medidas misturadoras.